Olá, meu nome é Ana Vale, eu sou doutora em psicologia e trabalho na abordagem clínica da Gestalt Terapia há 25 anos. E eu criei esse canal para a gente poder compartilhar um pouco e fazer algumas reflexões sobre essa abordagem clínica. Uma das questões que perpassam a Gestalt Terapia, além dos seus conceitos em particular, são alguns pressupostos que influenciaram a construção dessa abordagem clínica. Então, quando Fritz ele vai para os Estados Unidos, ele começa a se reunir com o grupo dos 7, alguns conhecimentos que ele já possuía, né, da época em que ele morava na Alemanha, e ele teve contato com o existencialismo, ele trouxe para essa abordagem clínica, né, a fim de contribuir em alguns aspectos. E um deles, que eu acho fundamental dentro do existencialismo, é a questão da concepção de homem, né? Então, nessa abordagem, a gente percebe o sujeito como um sujeito de escolhas. É claro que ele vai fazer escolhas dentro de um universo limitado, mas ainda assim serão escolhas, né? Então, às vezes, as opções que existem são opções que não são 100% boas, né? Às vezes, a escolha é feita entre duas opções que são ruins, mas ainda assim será uma escolha, né? Então, assim, a gente não percebe, mas a gente escolhe desde o momento que a gente acorda. Então, a gente escolhe se a gente vai acordar naquele horário ou não, se a gente vai acordar no horário para chegar na hora certa no trabalho, ou se a gente vai se atrasar um pouquinho. A gente escolhe o que vai tomar de café da manhã, a gente escolhe como a gente vai até o trabalho, ou até a escola, ou até a universidade. A gente escolhe se a gente vai ou não fazer o trabalho que tem que ser feito. E cada uma dessas escolhas, elas vão ter consequências. O fato de serem feitas escolhas não significa que não existirão consequências. Então, se eu escolher me atrasar para o trabalho, pode ser que eu tenha algumas consequências que eu não desejo, mas ainda assim eu fiz uma escolha, né? Então, a gente sempre trabalha com essa percepção sobre o sujeito de que ele é um sujeito de escolhas e que, portanto, ele deve lidar com as consequências das escolhas que ele fez. Nessa questão do tornar-se responsável pelas escolhas que se faz, ela é essencial para a existência, para que o sujeito possa construir de fato a vida que ele deseja. Porque se ele faz escolhas, mas ele não quer lidar com as consequências, ou ele culpa os outros pelas consequências, ou ele se coloca no lugar da vítima, não no lugar do sujeito que fez aquela escolha, ele nunca se torna agente da própria vida, né? Então, para que ele se torne um agente da vida dele, é importante que ele se reconheça como um sujeito de escolhas. Então, se eu estou num relacionamento e, né, o cliente traz para você na terapia, né, a ideia de que o outro gritou ou xingou, né, enquanto terapeuta, a minha questão para ele o que aconteceu depois disso? E aí o meu olhar qual é? O meu olhar é no sentido de, ele fez isso, e qual foi a consequência? O que você fez quando ele te xingou? Né? Aí a pessoa vai dizer se ela se calou, se ela revidou, enfim. A gente vai entender a dinâmica daquela relação. O existencialismo, ele traz essa contribuição na Gestalt Terapia para a percepção de homem. Quando a gente olha para uma pessoa, né, seja na nossa família, seja no consultório, seja numa escola, a gente vai olhar para esse sujeito como um sujeito de escolhas, um sujeito responsável, um sujeito que é agente da própria vida, mesmo que ele se coloque ou tente se colocar num outro lugar. Porque essa percepção sobre o humano, ela não é uma percepção sobre o humano que se restringe à clínica. Ela é uma percepção do humano que diz respeito à vida, inclusive a percepção que o terapeuta tem sobre si próprio. E que é importante que ele também tenha consciência
de quais são as escolhas que ele faz e quais são as consequências, e perceber que aquilo ali que ele tem é fruto também das escolhas que ele faz. E assim a gente ajuda o cliente a percorrer esse caminho de autodesenvolvimento.